Pessoas, depois de toda a hora negativa que o Toby Fox farmou no último vídeo, eu decidi fazer um vídeo diferente, que dessa vez consiste em falar bem de uma obra que eu aprecio bastante. Que nesse caso desse vídeo é sobre O Incrível Circo Digital. Eu vou falar sobre, desde o piloto até o episódio 8, que saiu recentemente e inclusive vai ter no cinema. Eba! E hoje vamos falar sobre como essa série foi bastante fora da curva. A primeira coisa que fez essa série se popularizar bastante é que pela estética bastante diferente, assim. Ele usava praticamente uma vibe bastante colorida, bastante assim. E logo no piloto eles fizeram bastante um contraste com uma atmosfera colorida e um mistério por trás também, sobre o que estaria por trás daquele circo e coisa assim. E essa foi uma das coisas que fez bastante popularizar a série. Também fez a série bastante se popularizar foi também que os personagens cativaram bastante o público. Teve personagens diferentes, com vibes diferentes. Cada personagem é bastante distinto, assim, e que atraiu bastante o pessoal. O piloto, ele também já era mais bem feito que o piloto de Murder Drones, que o piloto de Murder Drones já não atraiu tanto público assim, que Murder Drones conseguiu se popularizar bastante também. No caso do Circo Digital, o piloto, apesar de ter alguns errinhos aqui e ali, foi um piloto até que bastante bem feito para um piloto. Como se não bastasse o piloto ter sido bastante atrativo. A série foi lançando vários episódios depois e cada episódio trazia perguntas. Cada episódio deixava aberto para o próprio público trazer suas teorias. E que isso também ajudou bastante no hype da série. E agora vamos pro episódio 3. O episódio 3 foi simplesmente cinema. E cada episódio trazia um foco para um personagem específico. E um personagem da série também era bem desenvolvido. E, não só nesse episódio que o Kingu foi bastante desenvolvido, como nos episódios seguintes. Agora, momento Water Power. O episódio 4 também trazia bastante foco na Gengo e foi um episódio também muito bem recebido. Até porque, apesar de o pessoal não confiar muito nas palavras da Gus, ela tem um motivo específico, para não deixar trazer as informações tão verídicas assim. É porque a Gus está fazendo trazendo uma jogada muito boa de hype, que ela não deixa a pergunta ser verdadeiramente respondida. Ela vai trazendo vai confirmando, quebrando as teorias nos episódios para surpreender o pessoal. E também a própria Gus admitiu que ela quer manter um hype na série. E a Gus está fazendo uma ótima jogada. E, que traz ainda mais a popularidade para o público. Depois do episódio 4, o episódio 5 demorou um tempinho para lançar. E o episódio 5 trouxe mais desenvolvimento para os personagens e também muito mais desenvolvimento, um pouco mais de desenvolvimento para a história. E outra coisa da fandom, que teve bastante na série do Circo Digital. Teve uma votação antes do episódio 6, que é a votação do personagem favorito. E adivinha só, os que mais se destacavam foram o Jax, que estava sendo bem construído durante a obra, e a Pomni. Tem design de boba da corte, e que recentemente, há um tempinho atrás, teve aquele meme do "Eu queria que garotas palhaços fossem uma raça de real de pessoas". Com o cosplay da Pomni, isso também foi um momento que foi bastante único na fandom. Tem também a Agatha, a boneca de pano, que tem a Gengo, que é uma máscara teatral com fitas. Tem Zubul, que é tipo aqueles bonecos
que Zubo é um personagem praticamente não tem gênero definido, e a própria criadora deixou aberto para fandom imaginar, e que também gerou bastante identificação de uma parte da fandom, porque Zubo inclusive é uma das minhas personagens favoritas, até porque ela é literalmente eu. Tem também o Kingu, que eu falei anteriormente, que é um personagem que ele geralmente moveu muito da trama, que foi muito importante pra trama, porque sem ele não teria tanto essa coisa, sem ele não existiria o circo. E ele trouxe muitas das respostas no episódio 8, inclusive, falando dos episódios, do episódio 6. Teve uns momentos muito bons, e foi um episódio simplesmente muito espetacular, assim. E também o episódio 6, ele sim trouxe também aquela cena pós-créditos que dando um pequeno spoiler, que o Caim tava olhando as votações e que ele tava sem votos. Até porque o Caim não era um dos favoritos da fandom. E também, se você for reparar em como os olhos dele piscam, isso já dava o sinal do que poderia acontecer futuramente. Até porque, caso vocês não saibam, o Incrível Circo Digital foi fortemente inspirado em um conto chamado Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é uma inteligência artificial que se diverte às custas de outros seres humanos, o que também está no plot do circo. Só que, diferente do AM, o vilão da obra, o Caim tinha um pingo de humanidade que também... Ele tinha um pingo de humanidade que também fazia ele ser cativante o suficiente para o público. Falando no episódio 7. O episódio 7 trouxe mais teorias. O episódio 7 também confirmou muito trouxe mais desenvolvimento pro plot, e foi um episódio muito bom. É um dos meus favoritos, inclusive. Agora, falando do episódio 8, aquele episódio foi simplesmente cinema total. Aquele episódio trouxe algo que nunca foi visto em nenhum outro lugar. Algo muito diferente de outras coisas. Uma narrativa bem densa, uma narrativa que simplesmente não seria vista em nenhum outro lugar. Se o episódio 3 já foi um episódio sombrio e tal, esse episódio 8 consegue ser ainda mais dark, consegue ser a coisa que mais chama atenção, assim. Exatamente! Fora da curva. Foi muito, muito fora da curva. Era uma coisa que não... teria que fazer mais coisa assim hoje em dia. Se vocês leram um conto do Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, sabe que aquele conto não acaba, tem um final bem sombrio. E eu tô esperando exatamente isso no episódio 9, que vai sair no YouTube, só que antes vai sair nos cinemas. E eu tô muito empolgada para assistir. E foi exatamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar seu gostei, se inscrever no canal. Também comenta o que você acha da obra. E vou ficando por aqui. Beijo!